Oi pessoal, tudo bom? Se liga que eu tenho um presente pra vocês. O que eu tenho aqui são algumas frases em inglês que estão erradas de alguma forma ou de outra. O que foi? Não gostaram do meu presente? Mas o que eu não disse é que quem conseguir adivinhar o que tem errado com todas essas frases vai ganhar um sorvete. Pode confiar. Se você acha que vai ser tão fácil assim ganhar o sorvete, pensa de novo, hein? Porque todas essas frases aí contêm erros bem comuns de serem cometidos por falantes não nativos do inglês. E além do mais, eu separei esses problemas mais ou menos em níveis diferentes de dificuldades. O que significa que os erros cometidos nas primeiras frases são mais típicos de beginners, depois intermediate e por fim, coisas que até advanced students erram de vez em quando. Então, se você conseguiu sacar facilmente o que tem de errado nas primeiras frases, mas talvez não nas últimas, é porque você ainda tem espaço para melhorar o seu inglês. Mas enfim, vamos pegar o nosso primeiro exemplo e destrinchar o que tem de errado com essa frase? E esse aqui é um caso clássico de confundir os possessive adjectives his e her com your. So yesterday my friend and your wife went out for dinner and you will not imagine what happened after they got home. Like, this is the craziest story you have ever heard in your life. No. His friend and my wife went out for dinner. She told me she slept early. What the? Is she cheating on me? E esse daqui é um erro clássico de native language interference. Ou seja, que é o que acontece quando a nossa língua nativa, no nosso caso o português, interfere na nossa maneira de pensar e de criar frases em inglês. No português, frases desse tipo são bem comuns, né? Minha irmã levou o seu cão para passear. Uma mãe e seus 3 filhos ficaram presos no elevador ontem. E o que acontece quando a gente tenta traduzir essas frases ao pé da letra para o inglês? My sister took your dog for a walk. A mother and your 3 kids got stuck in the elevator yesterday. Mas o problema com essas frases é que o possessivo your só é usado quando a gente está falando sobre segunda pessoa. Então falar my sister took your dog for a walk, tá errado? Não necessariamente. Mas se eu falo my sister took your dog for a walk, eu estou dizendo que a minha irmã levou o seu cachorro para passear. Sim, o seu cachorro, de você que está assistindo mesmo. Então lembra que, quando estamos nos referindo à posse de um terceiro, ele ou ela, he ou she, devemos usar os possessivos his ou her, ou seja, dele e dela. Já o segundo problema é um erro clássico de quem já está um pouquinho mais avançado e confiante nas suas habilidades. E eu tô falando, é claro, de confundir there is e there are com have. Juninho, would you please describe your neighborhood for us? Yes, teacher, of course. In my neighborhood have 3 hospitals, has a big park and have a shopping center too, but don't have any nice restaurants. Quando a gente está falando sobre o nosso ter no sentido de existência, a gente não usa o verbo have, e sim a estrutura there mais o verbo to be. Have somente é usado quando estamos falando sobre posse, ou seja, quando dizemos que alguém ou algo possui alguma coisa. Então, voltando na nossa frase lá do início, corrigida ela ficaria assim. Afinal, nós estamos falando que existem ou que há essas coisas na minha cidade. Mas agora vamos focar na nossa terceira frase, que era Swim is my favorite activity. Será que você conseguiu achar o problema com essa sentença? Bom, nesse caso aqui o buraco é um pouco mais embaixo, porque esse é um assunto relativamente complexo. Mas a gente está falando sobre uma confusão no uso do infinitivo do inglês, basicamente. Um erro desse tipo provavelmente acontece porque, novamente, a pessoa pensou na frase em português, que seria algo como nadar é minha atividade favorita. E como nadar é o infinitivo do verbo, a pessoa simplesmente pensou em swim, que é a forma base do verbo, e tascou ele lá no início da frase. Mas o problema é que, nesse caso, a forma correta é swimming. Então a frase deve ficar Swimming is my favorite activity. O infinitivo e o uso do gerúndio no inglês é um assunto um pouquinho complexo, que vai ter que ficar para um outro vídeo. Mas por hora, basta a gente lembrar que quando a gente começa a nossa frase com um verbo, principalmente quando é um verbo relativo a alguma atividade, ou seja, quando o verbo é o nosso sujeito, esse verbo vai ter que estar com ing. E agora, Gabriel, qual que é a parada errada com essa frase? De novo, vamos pensar na tradução dessa frase para o português. Aconteceu uma coisa doida comigo ontem. Isso aí é um tipo de inversão de sujeito e verbo que é bastante comum no português, né? Afinal, o sujeito da nossa frase é uma coisa doida e o verbo é aconteceu.
A gente fala dessa maneira toda hora, invertendo a ordem mais padrão, que é sujeito e depois verbo. Só que em inglês não pode fazer isso, é muito feio, tá bom? Então a gente precisa começar a nossa frase com o sujeito e depois vem o verbo. Esse tipo de erro é bem comum quando usamos verbos acontecer ou aparecer, por exemplo, que costumam ser invertidos frequentemente no português. Então, vamos lembrar que o nosso sujeito sempre tem que vir primeiro nesses casos, ok? E por último, mas não menos importante, ou talvez um pouco menos importante sim, vamos lá para o nosso último exemplo. I have an old, awesome, blue, big car. E aí, qual que é o problema com isso aí, hein? A posição dos adjetivos está correta, né? Antes do substantivo? É isso que a gente aprende? O problema aí está na ordem dos adjetivos. Você sabia que adjetivos em inglês têm que vir em uma ordem específica antes dos objetos que eles modificam? Olha esse exemplo simples aqui. I saw a beautiful green cottage in the woods today. A gente fala beautiful green cottage e nunca green beautiful cottage. Falar a green beautiful cottage soa até estranho. Mas por que será que isso acontece? Isso é porque os adjetivos precisam respeitar uma ordem meio obscura, da seguinte forma. Primeiro vem os adjetivos de opinião, por exemplo, beautiful, awesome, interesting, etc. Depois de tamanho, e daí de idade, depois cor, e depois origem ou material. E no nosso exemplo, beautiful é um adjetivo de opinião, e portanto tem que vir primeiro. O green, sendo uma cor, vem em segundo. E isso pode parecer uma coisa meio arbitrária, mas o fato é que um nativo, e até mesmo a gente que não é falante nativo do inglês, percebe na hora quando você deixa de respeitar essa ordem, porque a nossa frase fica meio estranha. Então, consertando a nossa frase de exemplo lá do começo, ela fica assim: I have an awesome big old blue car. E o problema com muitos desses erros é que eles podem acabar ficando fossilizados com o tempo. Ou seja, eles podem acabar endurecendo literalmente no nosso discurso, e aí fica mais difícil ainda de corrigir eles. Então, se você quiser aprender mais sobre o assunto dos erros fossilizados e também identificar alguns outros erros que possivelmente estão atrapalhando seu desenvolvimento do inglês, clica nesse outro vídeo que está aparecendo aqui do lado. Mas por hoje é isso e tchau, tchau!